máximo pro devocional. Pro devocional não, gente, pro estudo. E acelerar, né? Porque a nossa jornada já chega ao final também. E aí, quero ver essas mulheres pegando fogo. A Bia tá chegando por aí. Bia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos orar então, né? Deixa eu só conferir se tá gravando, tá? Bom dia, meninas! Vamos lá então começar esse dia lindo que o Senhor nos preparou, cheio de graça, né? A gente está aqui para sermos cheias do Espírito Santo. E hoje vamos falar sobre o quê, gente? Vamos falar sobre oração, que é uma das coisas que eu acho que deve ter bastante questionamento, né? Sobre esse tema. Assim, eu não sou bem. Eu falei para vocês, eu não sou teóloga, tá? O que eu estou ensinando para vocês aqui é baseado na minha jornada com Deus, baseado naquilo que eu aprendi ao longo desses 14 anos de caminhada com Jesus e que tem funcionado para mim. Então, eu acredito que vai funcionar para vocês também, né? Então, que a palavra de Deus ela não muda, né? E o Espírito Santo ele revela para nós cada coisa mediante aquilo que nós precisamos, né? Então, quero orar. Pai, nós entramos na tua presença e te damos graça, porque o Senhor é bom e não há outro lugar, Senhor, que nós queremos estar, senão na tua presença, Senhor. Obrigada, porque o Senhor é bom, o Senhor é digno de toda adoração. E nós, como filhas, Senhor, queremos que a tua presença, o teu Espírito, conduza esse dia, conduza esse momento de busca a ti, Senhor. Hoje nós iremos falar sobre oração e eu convido as minhas irmãs a estar orando também, a estar colocando diante do Senhor o coração delas, a alma, Senhor, o Espírito, Senhor, para que ele seja conduzido, Senhor, por ti. Senhor, em nome de Jesus, a oração é a ferramenta mais importante, Senhor, na nossa caminhada, na nossa jornada contigo, Senhor. É nela que somos moldados, é nela que somos lapidados, Senhor. É nela, Senhor, que entendemos o teu coração, Senhor. Obrigada, Jesus. Continue conosco nessa manhã. Essa é uma das músicas que eu mais escutei na minha conversão. Quando eu aceitei Jesus, uma das coisas que eu mais escutava era essa música. Vamos lá, então, gente. Estudo sobre oração, Jesus. E aí, vocês já são craques de oração? Já oram, assim? Já... Como que é? Me conta sobre a vida de oração de vocês. Começa por você, Lu. Como que é a sua vida de oração? Ô, Lid, eu tô aprendendo agora, porque que nem ontem eu estava conversando com a Margarete por telefone e falando para ela que eu estava acomodada a pedir as pessoas para orarem para mim, né? Sempre eu não confiava na minha intimidade com o pai, eu achava que o outro ia ter mais poder, né? E eu não costumava ter vida de oração. Sempre quando eu precisava muito de oração, eu ia desesperada procurar alguém para fazer oração para mim. Agora que eu estou aprendendo com vocês. Glória a Deus. Célia, fala um pouquinho sobre a sua vida de oração. Lídia, eu também tenho aprendido a orar agora, mas eu sempre fiz as minhas orações diárias, mas assim, no ambiente religioso que eu vivi depois que eu me converti, eu não me sentia confortável de ouvir as orações, então eu achava que eu não sabia orar, porque eu orava com o meu coração, eu falava o que eu sentia, e eu via as pessoas orando, tipo, repetidamente, e com palavras bonitas, e eu pensar no meu coração, eu que não sabia orar. Então, em ambientes onde havia pessoas, eu nunca orava se eu tivesse que fazer uma oração. Mas eu sempre fiz as minhas orações no íntimo mesmo. Mas agora sim que eu tenho aprendido a orar, que eu tenho aprendido a ter esse relacionamento e buscar essa intimidade, que eu sei que é desenvolver, né? E quanto mais eu falar com ele, eu sei que eu vou me sentir mais à vontade, mais vulnerável. Enfim, agora eu estou aprendendo. Glória a Deus. Essas orações religiosas bloquearam muitas pessoas, né? Essas orações santíssimas, né? Tá aí, você pode falar?
Thaís? É que eu tô seguindo a sequência que tá aparecendo para mim aqui. Talvez vou passar para a Bia. Bia, você pode falar como que é a oração para você, como que é a sua vida de oração? Quem não puder falar, a gente manda no chat que eu vejo aqui, tá? Beleza, tá? Não tem problema não. Bia? Não te escutamos. Eu acho que o seu áudio não deve estar aberto. Deve estar com problema, porque está aberto. É, verdade. Acho que o áudio dela deve estar... Não está ouvindo. Paty, você pode falar? Se não puder falar, manda no chat, tá? Ah, a Paty falou, sempre achou que era rezar o Pai Nosso. Legal. Vou entender um pouquinho como que está a vida de vocês com relação à oração, para a gente poder saber do que a gente vai falar um pouquinho. Então, vamos entender o que é oração. Não é convencer a Deus, como muitos acham, né? Que orar é convencer a Deus. Amém, Bia. Ela falou, para mim a minha entrega é maravilhoso. Glória a Deus. Orar é falar com Deus. É como ter uma conversa com uma pessoa que amamos e respeitamos. Não tem mistério. Podemos orar sobre tudo com honestidade. Deus quer ajudar. Basta a gente pedir. Vamos entender bastante sobre esse pedir aqui. Lembra que a gente fez semana passada, a gente falou sobre a fé, sobre trocar o pedir pelo agradecer? Que assim, a gente entendeu que na velha aliança a gente tinha que pedir para Deus fazer. E na nova aliança, nós respondemos aquilo que Deus já fez através de Cristo. Então, orar, gente, para simplificar para vocês, orar é falar com Deus. Orar é você criar um relacionamento com Deus. Ninguém cria um relacionamento sem conversar com alguém. Célia, você acha que a gente teria se tornado amiga se a gente não tivesse continuando se falando? Se eu não tivesse continuando entendendo um pouquinho mais sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua empresa? Você acha que a gente teria conseguido constituir algum relacionamento se não houvesse falas, se não houvesse aí a conversa entre nós duas, onde eu entendia o que você falava, onde eu entendi um pouco sobre a sua história e você entendia um pouco sobre a minha história, e isso foi criando o quê? Conexão entre nós, você concorda? Verdade. Até porque com outras pessoas que a gente conheceu ali no mesmo ambiente, a gente não manteve esse relacionamento, né? Esses interesses de saber mais, enfim, ou seja, não houve conexão e acabou por ali. Exatamente. Então, a oração, para você criar um relacionamento com Deus, primeiro você tem que fazer o quê? Desejar, querer. Porque todo relacionamento demanda tempo, demanda investimento, demanda entrega. Tá? Então, assim, as pessoas querem fazer de Deus o gênio da lâmpada, né? Elas querem chegar diante de Deus. Deus, eu tô com problema no meu casamento, Senhor. Você pode resolver o problema no meu casamento? Aí Deus vai lá e responde, eu vou resolver o problema do seu casamento. Deus, agora meu filho está com problema. Aí vai lá, resolve. Gente, ninguém se aproxima de Deus para entender, vou até já passar para o próximo, para entender quem Deus é, o que Deus pensa, como está o coração de Deus. As pessoas só se aproximam de Deus para fazer o quê? Para pedir, porque elas, na mente delas, culturalmente falando e religiosamente falando, as pessoas ensinaram que se relacionar com Deus é você estar na posição de pedir e Deus responder, não é? A gente não foi ensinado assim, que a nossa vida com Deus tem que ser de pedir e Ele responder o que nós estamos pedindo? É como se Deus existisse só para suprir a nossa vontade, só para suprir aquilo que a gente deseja dele. Mas Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco de pai e filho. Ele não quer ter um relacionamento de Deus e pedinte. Ele quer ter um relacionamento entre filho e pai, pai e filho. E para a gente ter um relacionamento entre pai e filho, a gente precisa entender o que passa. Ou seja, a gente precisa entender como se relaciona um pai e um filho. Não, precisa entender o que está no coração do meu pai, precisa entender o que está no coração do meu filho. E nesse alinhamento de coração, de vontades, a gente consegue criar um relacionamento, a gente consegue criar uma intimidade. A oração é a ferramenta que faz o quê? Que gera intimidade.
Quanto mais eu conheço de Deus, mais vontade eu tenho de abrir meu coração para Deus, mesmo sabendo que Ele me conhece de trás para frente, de frente para trás. Mas é diferente. E quanto mais eu conheço o coração de Deus, mais eu me apaixono por Ele, mais eu amo Ele, mais eu obedeço a Ele, mais eu quero estar com Ele, mais eu quero a presença dEle sobre mim. Então, assim, uma parte importante de orar é agradecer a Deus. Agradecer nos ajuda a lembrar tudo que Deus fez por nós. Mas antes de entrar nessa questão, eu quero contar um pouquinho sobre a minha trajetória de oração para vocês. Que a nossa trajetória de oração ela vai mudando à medida que nós vamos entendendo quem é Deus. E no começo, eu achava que a oração era só entrar diante de Deus e falar com Deus, pedir para Ele um monte de coisa e falar um monte de coisa aleatória, nada a ver, e sem conexão, sem sentimento. Lembra que a Bíblia fala que nós temos que amar Deus com toda a nossa força, toda a nossa inteligência, todo o nosso sentimento, com tudo que há dentro de nós? Então, Deus não quer uma oração vazia. Deus não quer que você chegue diante dele e comece a pedir um monte de coisa para que ele te responda como seu mordomo, seu chefe mor, né? Deus, ele quer que você entre na presença dele, que tenha sentimento no que você fala, que tenha conexão com o que você fala. E aí, meu começo de oração era assim, ai, Deus, abençoa a minha mãe, abençoa a minha família, abençoa, nós vamos falar sobre essa questão do abençoa. E a minha oração era só abençoa. Ai, Deus, porque abençoa. E eu não sabia nem, tipo, cara, depois eu mudei de igreja, aí eu virei a Lidiane pedinte. Ai, porque você tem que orar, você tem que insistir para Deus dar as coisas para você. Aí eu orava, eu insistia, eu jejuava para Deus dar as coisas para mim. Orava, insistia, jejuava. E, cara, para receber uma oração respondida era tipo assim, cara, uma vez e nunca, sabe? Para ter uma oração respondida, assim, tipo, não sei vocês, mas a minha trajetória de coisa com Deus, minhas orações eram respondidas, porque eu sempre quis Para mim conhecer. era igualzinho. Não é? Igualzinho. Aí você entra e você pede, não recebe. Eu falei, que droga, por que eu tô pedindo isso e não tô recebendo? Nossa, Deus, eu tô pedindo tanto, não sei o que, não recebo. Por que eu peço tanto e não recebo? As pessoas estão lá, pede mais, insiste mais, porque Deus vai dar. Você pensou como que é chato? Ô, Lu, você que tem filho, imagina o seu filho entrar na sua presença todos os dias e falar assim, mãe, me dá o carrinho azul do Homem-Aranha? Aí no outro dia ele, mãe, me dá o carrinho azul do Homem-Aranha? Mãe, me dá o carrinho azul do Homem-Aranha? Mãe, você podia me dar o carrinho azul do Homem-Aranha. Mãe, eu queria tanto o carrinho azul do Homem-Aranha. Você já parou para pensar como é insuportável isso? Muito ruim. Muito ruim, né? A criança faz isso, né? É uma criança que faz isso, gente. A criança fica insistindo, que a mãe vai lá e vence a mãe a mãe vence, ela é vencida pela insistência da criança. Irritabilidade, né? E aí ela fica tão irritada que ela acaba dando as coisas para a criança, porque ela é tão irritada que ela fica, tanto que a criança fica pedindo. Então, aqui a gente anula esse negócio de ficar pedindo para Deus todo dia a mesma coisa, né? Parem de ficar pedindo para Deus todo dia a mesma coisa, vocês não são crianças mimadas, né? Que querem ali porque querem, a mãe sabe que dá o carrinho azul para a criança, vai impedir ela de ficar estudando, porque ela vai querer brincar ao invés de estudar. Então ela fala, não vou dar o carrinho azul para ela, porque ela vai atrapalhar os estudos dela. É assim que Deus faz conosco. Ele fala, não vou dar o carrinho azul para a Lu, porque vai atrapalhar os estudos dela, porque Deus conhece o nosso futuro. Então, orar, gente, não é só pedir, né? Orar é realmente você ter um interesse real por Deus. Exatamente. Quando compreendemos a paternidade dele, entendemos sobre essa forma de se relacionar, não como servas, mas como filhas. Vamos mudar a fala para com... Cadê a Lu? Colocou aqui. Para com graças de Deus. É isso que a Célia falou, que eu quero pontuar bastante, que é essa questão de você entender, primeiro ponto, quem é você e quem é Deus, para você construir uma oração eficaz. Quem é você na história? Quem é Deus na história que você está construindo com ele? Ele é um Deus que está muito longe, severo, e com um chicote na mão esperando você errar para ele te bater e te corrigir e falar para você que você não é boa, que você só erra, que você só comete pecado? Ou quem é Deus na história? Um pai que entregou a si mesmo para que você fosse salvo através de Jesus. Ou ele é um Deus, é um Senhor, e eu sempre vou me relacionar com ele como servo. Eu estou aqui para te servir, Senhor. Eu vou fazer, eu vou orar. O que eu entendi, né, que eu estou tendo muita clareza nas suas palavras, quando você falou que Deus te presenteou com a participação nesse evento, né, que você foi.
Ele falou para você que ia te colocar num lugar com pessoas grandes, né? E você se posicionou, você não ficou pensando, se Deus quiser, eu vou. Porque antes eu pensava assim, hoje eu estou me posicionando, não, com a graça de Deus eu vou, né? E se é uma coisa boa para mim, Deus já me deu. É que nem você falou daquele quartinho, né? Que fica as Exato. nossas coisas. Então é só se apropriar. Então, assim, é se posicionar mesmo, entender a vontade dele e não ficar esperando, né? Com dúvidas, né? Porque quando a gente fala se Deus quiser, é porque você está com É, dúvidas. exatamente. Se Deus quiser, mas se Deus já falou que quer, como assim se Deus quiser? Ele já falou que quer, querido. Não, não tem esse negócio, né? Então, o primeiro ponto é você entender quem é você nessa história e quem é Deus. Hoje, analisem isso. Como é que eu estou me relacionando com Deus? Ele é um pai? Ele é o Senhor? Ou ele é o Deus que está pronto ali para me julgar, para me condenar? A Bíblia nos ensina que a gente tem que relacionar com Deus como pai, porque o próprio Jesus, quando ele veio na Terra, a oração que ele ensinou para nós foi a oração do Pai Nosso. Então, ou seja, ele virou para o Pai e falou assim, Pai Nosso. Ele não falou Senhor Nosso ou Deus Nosso. Ele falou Pai Nosso. Então, ele já mostra para nós como que nós devemos nos relacionar com Deus, como pai, né? E um relacionamento de pai e filho muda toda a estrutura da tua oração, tá? Porque você pode entrar na presença do pai para pedir conselho, você pode entrar na presença do pai para ser amada, sem precisar pedir nada, apenas entrar na presença dele e ficar ali. Gente, quantas vezes eu já entrei no meu quarto e eu não falei nada, eu só entrei e eu só chorei, só senti o colo do pai, só me senti amada. Eu lembrei de uma coisa que apareceu, o que aconteceu ontem, eu fiquei impactada. Eu vendi um bilhete para uma cliente minha de um jogo, ela ganhou um carro de 60 mil reais. Ai, meu Deus do Então, céu, que assim, sonho! quando eu falei isso, falei nos grupos, né? Que eu recebi, eu estava chegando da igreja, eu recebi a ligação falando, e ela foi receber bem mais tarde. E eu fiquei tão feliz como se eu tivesse recebido, porque eu sei que a minha hora também, aí eu acreditei, sabe? Porque o dia que ela comprou, eu profetizei, ela recém-separada, o marido dela foi embora com o carro, e aí ela falou que precisava muito, eu falei, não, em nome de Jesus, Deus vai te honrar, tudo isso que você passou, e quando foi ontem, ela foi premiada. Então, assim, Olha, eu falei, eu vou dar testemunho disso como uma coisa que eu profetizei, o agir de Deus através da minha palavra. com certeza. Temos Ela ganhou muito esse poder. carro aí de 60 mil e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, foi a bênção através das minhas mãos, né? Eu tomei assim, Nós como, não só somos abençoadas, como abençoadoras, né? como entendimento que as coisas começaram a acontecer. E outra coisa também, falar rapidinho, que esse final de semana eu consegui fazer foi tomar posse de cura, assim, né? Fazer oração, já profetizando que eu estava curada de uma dor que eu estava sentindo, e para minha mãe também. E Deus agiu e deu muito certo. É a fé agindo. Pronto, se posicionou, se colocou no lugar certo e está experimentando o fruto da fé, tá? Então, assim, gente, é isso. A fé, por que eu falei de fé antes da oração? Porque não existe oração sem fé. Porque a Bíblia fala que para nos aproximarmos de Deus é necessário que a gente creia que ele existe, ou seja, é necessário a fé que Deus existe. Então, para me aproximar de Deus, eu preciso crer que ele existe através da fé, para me poder orar e falar com ele como pai. Tá? Então, Lu, que Deus continue te usando, sendo esse instrumento real na vida dos outros, na sua vida. Então, você já entendeu o caminho, né? Que é se apropriar daquilo que Deus já tem para você, tomar posse disso, declarar isso sobre a sua vida e agradecer, como se você já tivesse recebido. Ponto, né? Então, entender o primeiro lugar onde você está e onde está Deus, você vai fazer o quê? Você vai começar, depois desse momento que você entendeu que Deus é o seu pai, que você é filha dele, o que você vai fazer? Você vai ficar entrando na presença dele só para pedir? Não. Você vai ficar entrando na presença dele só para reclamar? Não, gente. Deus, cara, imagina, a gente tem Deus como pai. Eu não sei como vocês reagem disso, mas a gente tem Deus como pai. Cara, depois que as minhas fichas começaram a cair para esse nível de consciência, de caraca, eu tenho o próprio Criador do universo. Nossa, eu tenho Deus como pai, gente do céu. Eu sou irmã de Jesus.
sabe? A gente não tem... Gente, tenta colocar isso na mente de vocês, vocês verem. Eu sou irmã de Jesus, vocês têm noção disso? Eu vou sentar nas regiões celestiais. Na verdade, a Bíblia fala que eu já estou sentada, ou seja, já tem meu lugar lá preparado, né? Então, assim, quando você entende de quem você é filha, você não tem medo. Você não tem medo de mais nada, gente. Nós não deveríamos, pelo menos como seres humanos, nós não deveríamos ter medo, nós não deveríamos ter preocupações. A ansiedade não deveria tomar conta do nosso coração, porque nós temos um pai que é o próprio Deus, e que ele fala que ele cuida da gente, só que a gente está com o nosso coração tão contaminado, a gente está com o coração tão massacrado pelo pecado, pelo nosso repertório de vida, que a gente não consegue usufruir de ser filha de Deus. Entende? Então, depois que eu entendi o meu lugar de filha, depois que eu entendi quem eu sou em Deus, qual que é o próximo passo? Alinhar o meu coração com o coração do meu pai. Aí eu paro de ser uma pedinte para ser uma filha que vive aquilo que o pai projetou para mim. Porque o contrário de um filho terreno que vai viver de acordo com o que o pai quer ou a mãe quer, porque assim, o que a mãe e o pai quer para o filho, normalmente é baseado naquilo que ele viveu. Então, assim, ele traz um jugo para o filho. Mas, baseado em nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, o futuro que ele projetou para nós, não traz preso, mas traz o quê? Testificação, alegria daquilo que nós nascemos para viver. Tá? Então, assim, para mim entender o que eu devo fazer e como devo fazer, eu preciso primeiro alinhar o meu coração com o coração de Deus. Aí eu entro na presença de Deus não para pedir para Deus. Eu entro na presença de Deus não para reclamar para Deus, mas eu entro na presença de Deus para falar assim, pai, eu quero entender, né, qual é a tua vontade para mim hoje. Qual é a vontade do teu coração para o meu coração hoje? Eu quero entender qual é. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse alinhamento de coração mais para frente. Mas ainda continuando na minha história de vida, aí naquele processo que eu falei assim, cara, eu escutei um pastor falando sobre como que ele orava e Deus respondia as orações dele. Eu falei, gente, por que as minhas não é respondida? Eu tenho o mesmo Deus que esse cara tem. E ele ora e Deus responde? Não, ele fala assim, Deus, eu queria tanto um tênis de não sei o que lá. Aí foi lá e recebeu de presente um tênis não sei o que lá. Aí eu falei assim, gente, não é possível, eu quero. E assim, a gente vai sempre nessa questão, tipo assim, eu preciso de alguma coisa, então por isso que eu vou me relacionar com Deus. Mas aí lá vai a Lidiane interesseira, eu vou me relacionar com Deus porque eu preciso de alguma coisa. Só que Deus, quando você começa a se relacionar com Ele, mesmo pelo motivo errado, que você começa a entender quem Ele é, você vai ver que as coisas são as menos importantes. A presença dele se torna muito mais importante, o amor dele, estar com ele, se torna muito mais importante do que o que ele pode te dar. E é esse nível de oração que você precisa chegar, esse nível de relacionamento com Deus que você precisa chegar. Um nível de relacionamento tão grande que estar com Deus, que sentir o amor de Deus, que se relacionar com Deus é muito maior e muito mais importante do que aquilo que Deus pode te dar. Então, quando eu falei assim, não, agora eu vou desenvolver uma vida com Deus de oração. Eu vou. E lembra que eu já contei, eu não sei se aqui ou em outro projeto, eu já contei que eu me obrigava a ficar 1 hora no quarto, lendo a Bíblia e orando, porque eu queria saber quem era Deus, eu queria conhecer a Deus, eu queria falar com Deus, e eu queria ter as minhas orações respondidas. Então, assim, o meu relacionamento com Deus foi bem disciplina mesmo. E eu chegava lá, gente, eu falava assim, Deus, eu não tô aqui, eu não tô com vontade de orar, tá? Eu nem sei o que eu quero orar, não tô aqui, mas eu quero estar aqui porque eu quero conhecer o Senhor. Na verdade, meu coração não quer, mas eu tô forçando ele a conhecer, porque eu quero saber quem o Senhor é. Eu chego de viver de religiosidade, chega de viver do que as pessoas falam. Então, no começo, foi muita disciplina, foi muito, me forçar a querer conhecer a Deus de verdade. Nisso se passou 1 mês nesse processo, eu lendo uns salmos, e aí eu orava, falava com Deus. Aí sabe o que aconteceu comigo nesse processo de buscar Deus de verdade? Eu recebi a minha cura com relação ao aborto que eu tinha feito há 8 anos, nessa época, eu tinha dado 8 anos atrás, que eu não conseguia me perdoar. Nessa época, eu consegui ser batizada em línguas, coisa que eu tinha um desejo muito grande, que é uma oração em línguas, você vai falar um pouquinho dela mais para frente. É porque eu tinha um desejo muito grande de falar em línguas e eu não conseguia, não sei por que eu não conseguia. E quando eu entrei nesse processo de busca, de realmente de querer conhecer a Deus de verdade, não baseado no que os outros falavam para ele, eu fui batizada. E aí eu lembro que eu entrei no meu quarto e Deus começou a falar comigo. Eu comecei a sentir a presença de Deus de uma forma diferente e eu comecei a sentir a voz de Deus dentro de mim. Então, quando eu comecei a orar, eu falava assim, Deus, porque eu tinha tido uma semana de sequencial de sonhar com o pai dessa criança que eu tinha abortado. E aí eu falei assim, cara,
É muito doido, porque o que eu tô sonhando com esse cara? Não é possível, não é possível. E Deus ali me falando que ele queria me curar daquela dor que eu carregava do aborto, né? Porque só de falar a palavra aborto, gente, eu já chorava, vocês não têm ideia. Era um nível de dor, assim, surreal. E aí eu sentei, assim, na presença de Deus, aí eu falei assim, pai, eu não entendo porque essa dor ainda tá aqui, eu não entendo porque eu não sei o que. Aí Deus começou a falar comigo assim, é claro, você nunca se perdoou, e o meu perdão já está liberado sobre você. Mas para você receber o meu perdão, você precisa se perdoar primeiro. Aí foi a hora que eu orei. Aí eu falei assim, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu me perdoo agora. Eu quero que essa dor saia do meu coração nesse momento. E aí foi a experiência que eu contei para vocês num vídeo do YouTube. Se você não assistiu, vai lá assistir depois. E aí eu senti, gente, a própria mão do Espírito Santo entrando assim dentro de mim, puxando. Era como se fosse, sabe, como se fosse um tumor dentro de mim, na minha alma, e eu senti o Espírito Santo puxando, sabe? Era uma sensação, era uma dor, era um choro que vinha da minha alma, eu não conseguia explicar aquele momento. Então, dentro do meu quarto, eu comecei a viver umas experiências muito doidas com Deus. Eu falei, gente, não é possível isso. Aí teve outro momento que eu comecei a orar, assim, comecei a falar com Deus muito livremente, porque não tem regra, não tem... não tem como se diz, uma fórmula mágica para você falar com Deus, você simplesmente fala. E ali naquele momento eu comecei a falar com Deus, e de repente o Espírito Santo veio, me tomou e começou a cantar através de mim, gente. Lembra que eu falei que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós? Ele habita dentro de nós. E se você estiver num nível de entrega tão grande para ele, ele consegue até falar através de você. Porque o Espírito Santo já falou através de mim várias vezes. O Espírito Santo já tomou meu corpo e já começou a dançar, sabe? Você não tem controle sobre os movimentos do seu corpo, mas você sente que é o próprio Espírito Santo domando você. Lembra, nós temos o Espírito Santo e nós temos espíritos imundos que habitam no mundo, que são os demônios, os próprios demônios. Alguém que já viu pessoas endemoniadas, não já viu? Se não viu, vai ver um dia. Porque o demônio existe e ele possessa, assim, o corpo humano. Só que o nosso corpo, por ter o próprio Espírito Santo, ele não tem como, nos apossar, tá? Porque onde há o Espírito Santo de Deus, há o selo de Deus, ele não tem como apossar, só que ele aposta de outras pessoas. E ao apossar de pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, ele toma o domínio do corpo dessa pessoa, gente. É real. Vocês já viram? A pessoa começa a quebrar tudo. Quando a pessoa, quando o demônio ele toma posse de um corpo na pessoa, ela praticamente ela apaga. E ela acorda e ela não lembra de nada. Quando é o Espírito Santo de Deus que toma posse do seu corpo, no sentido de levar você a um nível maior de adoração, você é consciente, você sente tudo. O Espírito Santo, você sente o Espírito Santo fazendo as coisas dentro de você. Você não apaga, tá? Tipo, acordei, o que aconteceu? Não é nada disso, tá? Então, assim, quando é o Espírito Santo de Deus, ele faz esse processo com você. E aí foi, cara, eu comecei a cantar uma música, o Espírito Santo me deu a música, me deu a nota da música. Enfim, eu tenho essa música até hoje, que Deus começou a cantar através de mim, através do Espírito Santo. Foi uma experiência, assim, muito linda, 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 linda que eu vivi com Deus. E tudo isso através da oração. Só que aí passou o tempo e agora está lidiando em 2021 e eu estou num novo nível de oração e de relacionamento com Deus. Porque mesmo nesse processo de buscar Deus dessa forma, ainda era religioso, e Deus ainda tinha mais liberdade para mim na oração. E foi quando eu conheci a oração da Nova Aliança, que é o que eu estou ensinando para vocês. Entender que não é mais sobre pedir para Deus, é sobre tomar posse daquilo que Deus já tem para mim. Só que tudo isso construiu um relacionamento tão forte entre eu e Deus, que, cara, hoje eu não vivo sem Deus, hoje eu não vivo sem orar. Hoje eu acordo, a minha primeira coisa que eu faço no meu dia é oração. A primeira coisa que eu faço é fazer o meu devocional. Primeira coisa que eu faço que eu acordo é bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Eu eduquei o meu corpo para cumprimentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo toda vez que ele acorda. Porque, para mim, hoje, estar com Deus é mais importante do que ter qualquer riqueza do mundo, porque eu conheci a Deus. Não na sua totalidade, porque ele é grande demais para a gente conhecer ele na sua totalidade, mas naquilo, a cada caminhada que você vai tendo com Deus, ele vai revelando uma face dele para você. E hoje Deus está revelando uma nova face dele para mim, sabe? Então, é isso que eu falo para vocês, é uma trajetória, é uma jornada que você constrói com Deus, tá? E essa jornada ele vai se revelando para você à medida que você vai permitindo, ele vai se revelando para você. Então, hoje eu entendi sobre o que é alinhar o meu coração com o coração de Deus, não é mais sobre o que a Lidiane pede, não é sobre o que a Lidiane quer, é sobre o que Deus quer para a Lidiane, porque eu sei que o que eu quero para mim, às vezes, pode ser contaminado, pode ser ruim, mas às vezes pode ser que o que eu quero para mim, o que eu queira para mim pode ser bom. E aí eu vou perguntar para Deus, Deus, sei lá, mudar de apartamento é o melhor para mim nesse momento? Eu sei que eu posso, mas é o melhor? É o que o Senhor tem para o meu coração nesse momento?
Entendeu? Aí você alinha o que você quer com o que Deus quer para você. E aí, como orar, então, diante de tudo isso? Vocês estão conseguindo compreender, gente? Eu estou sendo muito confusa. Legal. Primeiro passo para orar é aquietar o coração. A gente já entra na presença de Deus muito aflita. A gente entra na presença de Deus muito desesperada. É tipo, ai, porque eu preciso da cura, porque eu preciso do milagre, porque eu preciso. Por que a gente está entrando na presença de Deus? Porque a gente precisa de Deus, e não porque a gente precisa daquilo que Deus pode dar para a gente. Sabe? O meu nível de oração, de desejo é isso. Deus, que eu entre na tua presença com o único desejo que eu tenho é de querer te conhecer. A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, cara, que o único desejo do nosso coração seja conhecer a Deus e que a gente queira conhecer tanto a Ele que as coisas naturais se manifestem de uma forma que a gente não precisa nem pedir para Deus. Ela simplesmente, a gente sente o desejo no coração, puf, apareceu. Sabe? Eu vejo isso muito na vida do Ray Harnes, que é um cara que prega Nova Aliança, você já conhece ele. E ele, cara, ele fala, o cara tá no sexto abrigo de 100 que ele quer abrir. O cara gasta mais de R$1 milhão por mês. Não é por ano, não, tá? É por mês para manter o abrigo. Ele vai precisar de 100 milhões por mês para manter 100 abrigos. Você acha que 100 milhões por mês é problema para Deus? Não é, gente. Deus não tem problema com o dinheiro. Quem tem problema com o dinheiro é eu e você que não sabe lidar com ele. Só que ele fala que ele nunca entrou na presença de Deus para pedir dinheiro para Deus para sustentar os abrigos. Porque ele falou assim, olha, eu entro na presença de Deus e eu pergunto para Deus, Deus, é da tua vontade que eu ajude os pobres? E ali ele vê um versículo na Bíblia onde Deus fala que Deus é com os pobres. Então ele fala, então, se Deus é com os pobres e eu estou querendo ajudar os pobres, o meu coração está alinhado com o coração de Deus. E, puf, o dinheiro aparece. Entendeu? Então, o primeiro passo é a gente aquietar o nosso coração. E agora eu vou contar minha experiência para vocês na nova aliança, tá? Entendendo a oração através da nova aliança. Sempre entre na presença de Deus para reclamar, para chorar, para falar, Deus, mas por que, Senhor? Eu sou uma pessoa que, né, estou tentando fazer a tua vontade. E aquela coisa toda de vitimista, né? Que a gente entra na presença de Deus, tipo, ai, Deus, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não acontece? Por que a minha vida não vai para frente? E blá, 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 blá. Até que um dia Deus chegou para mim e falou assim, até quando você vai se posicionar como vítima diante de mim? Você não é vítima. Porque, gente, uma coisa é você saber que é filha de Deus. Outra coisa é você ter dentro de você essa testificação e se posicionar como filha de Deus. Então, para me começar a mudar a minha... Eu vou fechar aqui o microfone, não sei quem que está aberto. Para mim poder mudar meu posicionamento diante de Deus, eu precisei entender quem eu era de verdade. À medida que a minha relação com Deus, a minha relação com a minha intimidade, não, a relação com a minha identidade ia mudando, à medida que eu ia entendendo mais quem eu era em Deus, mais a minha oração com Deus ia mudando. Olha só que doideira. Quanto mais eu entendendo a minha identidade, mais eu me posicionava diante de Deus de forma diferente. Então, eu saí de um lugar de vítima para um lugar de filha. Começou aí. Eu falei, nossa, como faz diferença quando a gente entende quem a gente é? A gente se relaciona com Deus de forma diferente. E aí eu comecei a falar com Deus diferente, comecei a orar diferente, como filha e não como vítima. E não como alguém que está aqui, tipo, nossa, que dó de você, Lidiane, que triste que você ainda não conseguiu o que você quer, né? Eu esperando, tipo assim, a gente quer que Deus fique ali passando a mão na nossa cabeça, né? Só que Deus não tem nenhum prazer, gente, ficar passando mão na cabeça de vitimista, não, viu? Porque Deus não usa vitimistas, ele usa protagonistas. É diferente. Então, assim, Deus não dá autoridade para vitimista, ele dá autoridade para filhos. Tá? Então, e aí, à medida que você tem esse comportamento de criança, menos você vai se apropriar da sua herança. Você já viu um pai dar uma herança para uma criança? Ah, eu vou pegar minha criança de 7 anos e dar a herança para ela fazer o que ela quiser. Não, a gente só toma posse de uma herança depois que você passa de maior. Se os pais morreram e você tem lá R$1 milhão para receber, você só vai receber aquela herança, se apropriar dela depois que você tiver 18 anos. Por quê? Porque você não tem maturidade para lidar com aquilo. Da mesma forma é Deus. Então, à medida que você vai crescendo como filho, Deus vai liberando as coisas sobre você, porque ele já te deu, é sua. Só que você não tem maturidade para lidar com isso. É a mesma coisa de eu dar um carro de R$100 mil para uma criança de 6 anos de dirigir.
Você acha que Deus vai se comportar dessa forma conosco? Não vai, gente. Então, eu queria estar ali na presença de Deus com uma criança de 8 anos e querendo que Deus me desse coisas de adulto de 30, 40 anos. Tá? Então, eu fiz isso. Então, o primeiro passo é quieta o coração. Então, hoje eu entro na presença de Deus e cara, a mínima coisa que eu estou preocupada é o que eu vou falar. Sabe? Tipo assim, as pessoas estão, mas o que eu vou falar para Deus? Deus não está preocupado com o que você vai falar para ele. Porque ele sabe todas as palavras que vai sair da sua boca. Vocês entendem isso? A Bíblia mesmo fala que Deus ele conhece as nossas palavras antes que elas saiam da nossa boca, ele já conhece. Agora, quando eu paro para entender o que Deus quer de mim naquele momento ali que eu estou ali com ele, aí às vezes eu paro, aí eu leio a Bíblia, aí eu leio um livro, aí eu vou falar com o pai, falar, ai Deus, nossa, hoje o dia, nossa, essa semana isso, aí eu começo a falar aquilo, aí eu paro, tento sentir o que Deus está falando comigo, que nem na sexta-feira, na quarta-feira, eu entrei na presença de Deus, eu li o livro de coisa, aí Deus vai começando a te dar uns insights, assim, dos livros que você vai lendo, da Bíblia, ele vai começando a te dar umas clarezas, assim, aí baseado naquilo que eu li, eu começo a criar uma conversa com Deus. Ai, Deus, por que isso daqui, ó, isso daqui, com Deus não, com o Pai, né? É tão estranho falar Deus, porque para mim ele é tão Pai, que até falar que ele é Deus para mim é estranho. E aí eu começo a falar com Deus sobre algum assunto aleatório ali, e daquele assunto Deus começa a ministrar no meu coração, sobre aquele assunto que nós estamos falando. Ou às vezes eu não falo assunto nenhum, do nada a gente na presença de Deus, ele já começa a falar comigo de imediato, eu já começo a sentir Deus falando comigo. Por isso que eu falo para vocês, não tem regra, gente, é só entrar na presença de Deus, como filha. Então, no dia que eu entrei, Deus já começou a falar comigo. Aí eu falei assim, oxi, sabe quando você tá sentada assim, aí você tipo, fica esperando, não, você quer fazer o ritual primeiro, você quer, né, deixa eu adorar primeiro, não tem esse negócio, gente. Quanto mais íntima de Deus você fica, menos tempo você ora, olha só que doideira. Quanto mais íntima de Deus você fica, menos tempo você ora, mais rápido você escuta a voz de Deus e tipo, cara, mais relacionamento você tem com ele no seu dia. A Lidiane a Lidiane que orava, tipo, sei lá, 40, 50 minutos com Deus, hoje, tipo assim, ora 5 minutos, 10 minutos no seu tempo de oração com Deus. E, tipo, porque eu não considero oração, tipo, um tempo que você vai tirar para falar com Deus. Eu tiro um tempo que eu reservo para ouvir o que Deus quer falar comigo, e ali a gente conversa sobre um assunto, e a gente vai conversando sobre aquilo o dia todo. E Deus vai ministrando no meu coração sobre aquilo o dia todo. Então, por isso que a Bíblia fala sobre orar sem cessar. O estar com Deus não resume a um momentinho que você está com Deus ali pronto. Não, gente. Mas eu gosto de ter o meu tempo com Deus, porque ali eu gero mais intimidade com Ele. Ali o meu tempo, a minha atenção, o meu foco está voltado totalmente para Ele. Eu não estou distraída com outras coisas ao longo do dia. E aí, nesse dia, Deus já começou a falar comigo. Isso. E eu, nossa Deus, calma aí, Senhor. E aí Deus foi falando, porque eu vou colocar você entre os grandes, e vou fazer isso com você, e vou fazer. E eu, tá bom, pai, tá bom. E aí a gente fica assim, ó, tá bom, Deus, tá bom. E é muito lindo. Tem vezes que Deus vai vir, cara, ele vai te tomar apenas com o amor dele, você vai sentir o amor dele, você vai só chorar. Às vezes Deus vai vir e você vai, tipo assim, não vai sentir Deus, você não vai ouvir Deus falar, mas você vai falar com Deus, você vai sair bem do mesmo jeito, porque você não precisa sentir nada para saber que Deus esteve ali com você. Porque uma coisa eu entendi, quanto mais você necessita de sentir alguma coisa com relação a Deus, mais imaturo você é. Quanto mais você para de ficar apegado às coisas que você sente, mais você está em imaturidade com Deus. Tá? Então, às vezes é isso, a oração é isso. Então, o segundo passo é alinhar o seu coração com o coração de Deus. Entenda, o que está no coração de Deus? O que está no coração de Deus? O que está no seu coração? Deus, eu quero isso. Pergunta para ele. Pai, é isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor deseja para mim? Me mostra algo na Bíblia que confirme isso. E alinha. Deus, é desejo do Senhor que eu seja próspera e abundante? A Bíblia vai dizer lá em João, Jesus fala, que eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, então é vontade de Deus. Então, eu tenho vontade de ser abundante. Deus tem vontade que eu seja abundante. O que eu preciso fazer agora? Agradecer pela abundância que já está em Cristo. E depois que você receber isso, você vai fazer o quê? Louvar a Deus. Porque nós entendemos que na nova aliança nós não pedimos, nós damos resposta àquilo que Deus já fez por nós, certo? E aqui eu trouxe alguns versículos para a gente já encerrar sobre a oração. E deixa eu ver o chat aqui, gente, que eu nem estou conseguindo olhar o chat. Exatamente. Por quê? Porque você está focado em você. Thaís colocou aqui, às vezes quando vou orar sozinha em silêncio, meus pensamentos se perdem.
Porque você ainda está num padrão e num nível de oração de religiosidade, onde você acha que você tem que esperar alguma coisa acontecer para que você consiga abrir o seu coração ou falar com Deus, ou aquele negócio de, tipo assim, eu preciso orar, tipo, porque senão... Não, cara, entra na presença de Deus, você não tem que ficar, eu vou entrar, se for o momento para você pedir, se for o momento para você ficar em silêncio, silencie. Se não for o momento de você ficar em silêncio, leia a palavra e declare a palavra sobre você. Mas, lembra, o relacionamento é com Deus. Então, assim, nesse momento de silêncio que seus pensamentos se perdem, em quem você está concentrada? Em Deus? Em você? Ou em ninguém, para os seus pensamentos se perderem? Significa que você não criou conexão com Deus no momento que você entrou na presença dele. Você está ali simplesmente por estar. Nem você sabe o porquê você está ali. E a oração não é isso. Oração é você entrar na presença de Deus porque você sabe que você vai falar com ele. Independente se você está sentindo ele, se você está vendo ele, se você está ouvindo ele, você vai falar com ele. Eu tô aqui. Nossa, meu coração tá tão aflito hoje. Eu não sei o que eu fiz. Mas, assim, se o senhor tiver alguma resposta para mim hoje, e se eu quiser falar comigo sobre esse assunto, eu tô aqui. Mas, assim, eu vou falar, entendeu? Você fala para Deus o que você tá sentindo. Você não precisa ficar um tempo na presença de Deus a ponto dos seus pensamentos se perderem e você não entender o que ele fala, o que Deus quer com você. Então, lembra que é corpo, alma e espírito, tem que ter sentimento no que você vai falar com Deus, porque ele é Deus de sentimento também, ele sente. Então, o fato da gente perder a oração, se perder nesse momento de silêncio, é porque o nosso sentimento, ele tá... Às vezes eu entro... Olha só as coisas que já aconteceu. Essas não é tão longe, não. Às vezes eu entro, aí eu leio a Bíblia, eu leio o livro, aí eu vou falar com Deus e falar, Deus, eu tô tão cansada. Peraí, eu vou tirar um cochilo, já eu volto. Aí eu cochilo, porque às vezes eu acordo tão cansada, e aí eu volto do meu cochilo, aí falo, Senhor, eu cochilei. Então, me perdoa, porque assim, era para mim ter orado esse tempo que eu cochilei, mas eu não orei, tá? Então, a gente vai se falando aí ao longo do dia. Eu não sinto culpa porque eu dormi, porque eu estava cansada. Agora, quando a gente... Lid, você disse que ia falar de uma experiência que teve com a Nova Aliança. Tá, já falo. Agora, quando a gente entra nesse nível de religiosidade, a gente fica com medo, porque, nossa, o meu pensamento se foi, se perdeu, meu Deus do céu, que feio. Aí você começa a se culpar, você começa a se condenar. Mas você acha que o pai está preocupado porque os seus pensamentos se perdeu? Não, ele está triste porque você não se conectou com ele, a ponto de os teus pensamentos estarem somente nele. É a mesma coisa de eu ir na casa da Paula, da Rose, que está aparecendo para mim aqui, e aí eu chego lá na casa da Rose, aí a Rose tá lá, né? A Rose tá assim, ó, com a mão no queixo, me esperando ouvir. Aí ela tá assim, tipo, feliz. Tipo, caraca, você veio, você tá aqui, Lidiane, nossa, que legal. Aí eu entro na presença da Rose e fica assim, ó. Aí eu viro pro lado. Nossa, que teto legal. E a Rose ali, feliz para ouvir falar, para me ouvir. Ai, nossa, que legal, a parede dela é de tijolinhos. Gente, não é triste isso? É muito triste. Eu fico imaginando Deus com a gente quando a gente entra na presença. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer quando você entrar na presença de Deus é ter consciência da presença dele. A consciência, cara, Deus está aqui. Ponto. O que eu vou fazer com isso? Aí é a sua resposta a ele. A partir desse momento você tem consciência de que ele está ali com você. Entendeu? E se você precisar falar com Deus 2 palavras, fale 2 palavras com ele e vai embora. Você não precisa ficar falando com Deus porque você precisa se obrigar a falar com Deus. Deus não quer nada por obrigação. O coração de Deus é que você se aproxime dele por voluntariedade. E que você, ao se aproximar dele, você conheça quem ele é, você se apaixone por ele, você sinta amor por ele e você queira estar com ele. O desejo de Deus é que nós venhamos a querer estar com ele. Porque é uma escolha nossa. Ele não pode nos obrigar a estar com ele. E quando a gente quer, de livre e espontânea vontade, com todo o coração estar com ele, aí ele fala, nossa, minha filha, meu Deus do céu, que alegria que você chegou nesse nível de amor por mim. Então, Paulinha, aí, experiências na Nova Aliança. Questões financeiras, que é uma das coisas que mais pega pra gente ainda, que ainda não aprendeu a apropriar-se da abundância em Deus, né? Aí, gente, eu falei para Deus assim, Deus, o senhor mandou fazer a faculdade de psicologia, mas hoje eu não estou com condições de pagar a faculdade de psicologia não, tá? E aí, eu falei assim, se é da tua vontade que eu faça a faculdade, é o senhor que vai pagar ela todos os meses.
Gente, todos os meses o valor da faculdade aparece do nada, assim, vem, alguém paga, alguma coisa acontece, o valor da faculdade entra. E aí eu falei assim, caraca, se eu orei desse jeito e o valor da faculdade está entrando, por que eu estou me permitindo receber só o valor da faculdade se eu posso receber mais? Né? Tipo assim, por quê, querida? Você tem um pai que pode te dar todas essas coisas, você está se resumindo a isso? E aí eu falei para Deus assim, Deus, aí a minha vida tá assim com Deus, tá? Tipo assim, eu tô nesse... Toda vez que a preocupação, a inquietação sobre alguma coisa toma o meu coração, eu viro para a minha preocupação, para o meu coração e falo assim, querido, eu tenho um pai, e eu não sei como que ele vai fazer, mas ele vai fazer. Eu só sei que esse dinheiro vai chegar aqui e eu vou pagar tudo que eu preciso pagar. Entendeu? Eu não viro mais para Deus e falo, nossa, Deus, porque eu preciso de R$2.000 para pagar a fatura do meu cartão. Nossa, Deus, porque eu preciso de R$1 milhão. Eu não fico mais, tipo, agora eu estou no nível de aumentar esse valor, tá? De convencer o meu coração para aumentar esse valor. E eu já falei que esse ano, ou eu bato 1 milhão em faturamento, eu bato meio milhão de faturamento. Não tem duas opções para a Lidiane. Mais opções. Ou é 1 milhão ou é meio milhão. Deus falou que é 1 milhão, mas beleza. O meu coração, eu estou tentando convencer ele para 500, tá? Para meio milhão só. Porque é o nosso coração, não é Deus. Deus não tem problema com dinheiro, gente. Que tem problema é nós que não cremos naquilo que ele já liberou sobre nós. Então, eu falei, Deus, esse ano eu bato meio milhão, eu bato 1 milhão. Porque o Senhor, eu não tenho... Aí foi onde eu me questionei. Por que eu tô... Eu sei que Deus pode prover para me pagar todas as minhas contas, mas Deus só tá dando para pagar as contas. Aí Deus falou assim, é você. É você que não tá querendo mais. Porque se você tivesse querendo mais, estava vindo mais. Aí eu falei, então tá bom, peraí que eu vou mudar esse negócio. E aí, esse foi uma das coisas, Paulinho, eu tenho vivido isso todos os meses na minha vida. O próprio pai mantendo a Lidiane aqui. Outra experiência do evento que vocês viram. Teve várias outras, tá, gente? Tipo assim, orar e receber cura no momento. Tá com dor de cabeça, orar para Deus. Tipo assim, coisas básicas de coisas a grandes, sabe? De você orar e falar assim, Deus, isso, e você vê a coisa se manifestando, sabe? Então, eu tenho experimentado isso na Nova Aliança. E eu tenho cada vez mais pedido menos e agradecido mais. E às vezes eu oro para um negócio e falo assim, nossa, queria tanto aquele... coisas básicas, tipo assim, nossa, eu queria tanto um relógio, aquele relógio com cronômetro, quando você corre e blá, 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 inteligente. Gente, eu queria tanto relógio inteligente. Gente, 2 dias depois, Deus me mandou o relógio inteligente pela minha irmã. Lembra do pastor que eu falava lá, tipo assim, nossa, o pastor pediu um tênis da Nike, Deus mandava. Por que eu não quero? Eu queria uma coisa, Deus manda. Hoje, gente, eu desejo, eu não peço, eu desejo e as coisas vêm. Então, tipo assim, nossa, eu queria tanto um relógio inteligente. 2 dias depois, eu vou te dar o relógio inteligente. Eu falei, nossa, é de Deus isso daí, eu tenho certeza que é de Deus. Fora as coisas que eu quero, e tipo assim, o dinheiro aparece, eu consigo comprar, eu consigo, sabe, tipo, fazer as coisas. Então, assim, é muito doideira isso que eu tô vivendo. E aí Deus precisa mostrar através do dinheiro, né? Porque a gente só acredita nas coisas através do dinheiro. E a do evento, Deus falou para mim, vou te colocar para sentar entre os grandes. E eu, tá bom, Deus. Uhum. Aí Deus falou assim, esse evento aqui que você vai. Eu, tá bom, Deus, R$1.200. Legal, vou, com certeza, o senhor tá falando. Aí Deus, agora faça isso. Aí eu fui lá e fiz, e aí eu fui pro evento, que custava R$1.200, né? 8 horas de evento. Então, ele proveu, ele fez, ele aconteceu, e, cara, é isso, sabe? Eu não tô mais nesse nível de ficar pedindo as coisas para Deus. Eu olho e falo assim, Deus, então, nesse momento eu tô precisando disso. E aí as coisas aparecem, mas eu quero sair do nível de precisar e ir para o nível de abundância, tá? Então, lembre, eu estou no nível de crescente nesse processo de entender essa nova aliança e de entender esse novo relacionamento com Deus. Mas está sendo muito gostoso, muito bom, muito maravilhoso. E eu quero viver mais, porque eu entendi que eu sou filha e eu tenho direito a tudo que Jesus tem, então eu vou tomar posse mesmo. Uma coisa que eu tenho pedido para Deus, eu quero no mínimo 20 escolas, escolas que ajudem crianças, adolescentes e mulheres. Uma das, eu vou abrir no Nordeste, onde a gente vai dar suporte para crianças que sofrem abuso sexual, a gente vai dar ensino, trabalhar questões emocionais. Uma das minhas vontades é trabalhar para diminuir o número de suicídio e depressão e ansiedade no mundo, e fazer com que o máximo de pessoas consigam empreender e sustentar a sua própria casa. E no Nordeste é um dos lugares mais pobres do Brasil, né? Uma das cidades, um dos estados, gente, não sei como que fala, estados?
um dos estados mais pobres do Brasil. E eu quero contribuir. Hoje eu tenho dons para contribuir com relação a profissional, emocional, espiritual. E, cara, eu tenho dom para isso. Deus me deu habilidade para isso. Então, eu quero, no mínimo, 20 escolas ao redor do mundo, em países pobres. Eu coloquei 20, mas estou sendo muito pouco generosa. Eu posso colocar mais, né? Eu posso ser tão radical que nem o Reinhard, que é assim. Mas eu quero ter institutos em vários lugares do mundo que apoiem famílias, que treinem pessoas, que capacite crianças a conhecer a Jesus desde pequenininha. Eu quero isso. E para mim, gente, Nordeste é região. Obrigada, gente. Sou péssima com geografia. Eu falei para Deus, ele vai me mandar pelo mundo, ele vai ter que colocar alguém do meu lado para me ajudar com isso, porque eu sou péssima. E hoje o que move meu coração é isso, gente. Então, assim, para isso eu preciso de muito dinheiro. Então, por isso que eu preciso de no mínimo 1 milhão. Em junho, eu estou indo para o Nordeste para poder analisar as regiões próximas da minha cidade e começar a criar um instituto lá mesmo. Primeiro eu vou trabalhar as crianças, eu vou para adolescentes e jovens, aí eu vou para as mães. Esse é o meu objetivo de ir no Nordeste, eu vou ficar 10 dias lá e eu vou precisar de todas vocês, tá? Para que isso aconteça. Então, lá o nível de pobreza é muito grande. E eu quero poder ser uma resposta no Nordeste e em vários outros lugares do mundo. Então, para mim, gente, o dinheiro agora ele tem sentido. Ele não é mais só sobre ter coisas, ele é sobre ter coisas e fazer coisas pelos outros, tá? Então, por isso que hoje eu falo que é muito possível alcançar R$1 milhão. Eu preciso de vocês de verdade nesse projeto. Eu quero começar pelo Nordeste e vocês vão ver, nós vamos ter um instituto muito lindo, maravilhoso lá, que vai ajudar muitas famílias, muitas crianças. E o Nordeste, gente, o nível de prostituição é muito grande, o nível de abuso sexual é muito grande, as crianças são abusadas muito novinhas, porque elas não tem lei, né, gente? Não tem regra. As pessoas, elas são doadas, elas são vendidas para abuso sexual, né? Para prostituição, para sustentar as famílias. Então, é muito dolorido, né? E a gente, como igreja, não pode fechar os nossos olhos para isso. Então, para finalizar, quero falar desses versículos para vocês, que é Pai Nosso que estás no céu, a oração que Jesus nos ensinou. Significa, Lidiane, que nós temos que orar só ao Pai Nosso? Não, gente, a oração é só um modelo. Ele está falando aqui, ó, quem é você? Como você se relaciona com o Pai? Primeiro, para falar que Deus é Pai Nosso, primeiro você precisa entender que você é filho. Então, primeiro é o estado que você precisa saber que você é, quem eu sou e quem Deus é, para você poder se relacionar. Porque se você se relacionar com Ele como servo, você vai ter resposta de servo. Se você se relacionar com Ele como Deus, você vai ter resposta de Deus. Mas se você se relacionar com Ele como Pai, você vai ter resposta de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá vendo, gente? Nosso coração ele tem que estar tão alinhado com o coração de Deus, a ponto da vontade de Deus que é feita no céu, ela ser feita na terra através de nós, tá? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Lembrando que essa oração aqui, ela é a oração antes da nova aliança, tá? A nova aliança, ela começa a partir do momento que Jesus morre e ressuscita. A partir dali é que a nova aliança nasce. Até Jesus estar na terra, ele ainda viveu na velha aliança. Jesus ele não viveu na nova aliança, ele não trouxe a nova aliança enquanto ele estava vivo. A nova aliança, ela veio depois que ele morreu. Enquanto Jesus estava vivo, nós não tínhamos direito a ser salvos. A gente foi salvo depois que ele morreu, tá? Então, aqui nos dá a certeza de que Deus ele vai prover para nós o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, você quer ser perdoado? Então, perdoe primeiro. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a honra agora, né, para sempre. Amém. Então, assim, nós somos livres. Tudo isso aqui Jesus conquistou para nós na cruz. Ele conquistou para nós não só o pão diário, mas com muito mais abundância. Ele conquistou para nós um relacionamento de pai e filho. Ele conquistou para nós um livramento do mal, porque Satanás não tem poder de tocar na gente, só se a gente deixar, tá? Então, assim, cara, Jesus conquistou tudo que nós precisamos. E a Bíblia fala, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Então, gente, isso aqui está falando o quê? É para insistir pedindo para Deus? Se ele está falando que antes que você abra a boca, ele já te ouviu, já está te respondendo, por que não está chegando até você? Porque você não creu. É simples assim, a fé é a chave que manifesta a resposta de Deus na nossa vida. Se não há fé, não há resposta.
É isso que vocês precisam entender. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Gente, parem de orar orações repetitivas, parem de ficar, que nem eu falei aqui no começo, que nem eu, usando o exemplo do filho da Lu. Ai, me dá o carro azul, me dá o carro azul. Não, Deus, porque eu quero o carro azul, porque eu preciso do carro azul. Carro azul, Senhor. Ah, Jesus, o carro azul, Deus. Não, é uma coisa, Deus, eu estou enferma, mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades e eu estou grata porque eu recebo a cura agora, em nome de Jesus. E aí você não ora mais pedindo, você agora agradece. Não, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. Sou grata porque a cura se manifesta no meu corpo. Eu sou grata porque a cura se manifesta no meu corpo. Aí não é mais sobre Deus, agora é convencer o seu coração de que você já é curada e não convencer a Deus a te curar. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Isso aqui é Jesus falando. E tudo que pedirem em oração, se crerem, se o quê, gente? Se crerem, vocês receberão. Não está falando se você pedir, você vai receber, não. Está falando se você crer. A condicional aqui é crer para você receber. Ou seja, a fé. Da mesma forma, o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. Nós temos tanto o Espírito Santo intercedendo por nós, como nós temos Jesus como intercessor diante do Pai. Por isso que eu falo para vocês, mesmo que vocês entrem na presença de Deus e vocês não saibam o que falar, não se preocupe, o Espírito Santo já está traduzindo para Deus o que você gostaria de ter falado para ele e você não falou. Olha que doideira. Ele já está intercedendo por você. Viu, Thaís? Quando você entrar na presença de Deus e você não saber o que falar, não se preocupe, o Espírito Santo ele intercede por você. Apenas entre com amor, porque você quer conhecer o Pai, você quer entender quem é o Pai, você quer colocar a sua dor diante do Pai, para ele se revelar para você. Mesmo que você não saiba colocar isso em palavras corretas, o Espírito Santo ele intercede por você. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito é a oração não falada, é você, tipo assim, eu estar aqui falando com vocês e ao mesmo tempo eu estar, Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu dia, por exemplo. Mas eu estou falando isso em pensamento, vocês não estão nem ouvindo. Mas eu estou falando com Deus em pensamento e as pessoas não estão nem vendo. Às vezes eu estou andando na rua e às vezes eu fico tão distraída falando com Deus em pensamento. Isso é oração em espírito, né? É quando eu oro dentro, só o espírito está falando com Deus, não a boca, não a carne, tá? E aí é uma oração que a gente faz, eu faço muito quando eu estou realmente com outras pessoas em volta. Ou eu estou fazendo alguma coisa na casa e eu não fico falando. Às vezes eu falo só em pensamento mesmo. E a oração em língua, gente, a oração em língua, ela fortalece o nosso espírito, tá? Orar em línguas é quando você recebe o dom de línguas do próprio Espírito Santo. É para todos? Não. Mas a todos aqueles que desejar, Deus ele pode dar. Eu desejava o dom do Espírito. Eu não tinha sido batizada com o dom de línguas. Mas eu orei, pedi e recebi, né? E lá na época, lá na frente. Então, hoje eu oro em línguas em qualquer situação. E eu gostaria de orar mais em língua, porque a língua é como se você orar em língua é como se você tipo, meio que elevasse o espírito mesmo. Vamos usar essas linguagens bem, né, mística. É como se você elevasse o espírito. E, na verdade, é como se você deixasse o seu espírito mais sensível à voz de Deus, mais sensível à vontade de Deus, quando você ora em línguas. Então, às vezes, eu entro na presença de Deus, eu começo a falar palavras normais e o próprio espírito muda a minha fala. Às vezes, eu estou orando e eu começo a falar em espanhol. Às vezes eu começo a falar em inglês, às vezes eu começo a falar em chinês. E o Espírito Santo ele vai falando no meu coração. Agora você está falando em hebraico. Não, agora você está falando em inglês. Não, agora você está falando... Aí eu falo, oxi, que demais, é muito demais. E às vezes que eu falo para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, eu queria tanto orar em espanhol. Aí eu venho e eu começo a orar em espanhol. É muito doido, porque você ora e você entende o que você está falando. Às vezes eu não entendo. Quando é a língua dos anjos, que assim, é o dom de línguas, eu posso falar inglês, espanhol... qualquer outra, tem a língua dos anjos, que é uma língua que só os anjos entendem. Você não adianta você querer entender. O Espírito Santo ele vai te revelar se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai te revelar. Na maioria das vezes ele não me revela, não, tá? Mas na maioria das vezes ele revela o que ele está falando através de mim. Porque lembra, o Espírito Santo pode orar através de você. Então, às vezes, ele toma o seu corpo e ele começa a orar. Gente, às vezes eu faço umas orações tão surreais, tão bonitas, que eu falo assim, gente... da onde que saiu esse negócio? Porque eu, Lidianinha, aqui, não conseguiria orar desse jeito, não.
o Espírito Santo ele começa a orar através de você, cara. É muito doido isso. Vocês vão experimentar essas coisas. Vocês vão falar, Lidiane, o Espírito Santo ora através de mim. Vocês vão saber que não é de vocês, tá? Porque é tão doida a oração é tão linda, tão, tipo, cara, é assim que a gente deveria falar com o Pai. Só que a gente não precisa se preocupar com isso, porque o Espírito Santo tá aqui para falar com o Pai através da gente. Então, você precisa ficar orando as palavras bonitas e tal. Não, é que a oração, ela é tão, tipo, não dá nem para explicar com palavras humanas que eu tenho que falar para isso. Porque é tão surreal a oração que você fala assim, meu Deus, o Espírito Santo está orando através de mim. E é muito lindo. Então, orem por isso. Orem para ter o Espírito Santo orando através de vocês. Orem para que vocês entendam cada vez mais o lugar de vocês como filhas. Então, entrem na presença de Deus como filha, não como vítimas. Não como pessoas que estão... Lidiane, quer dizer que eu não posso contar para Deus os meus problemas? Cara, o que eu mais faço é falar para Deus do que eu estou sentindo. Ai, Deus, estou angustiado. Ó, isso daqui, nossa, tá ruim. Essa oração que não é oração de pedido, é a oração de você abrir o seu coração para Deus e isso precisa acontecer o tempo todo, tá? O tempo todo eu tô falando para Deus como tá o meu coração. Às vezes eu tô muito ansiosa. Ontem mesmo eu tava muito, muito, muito ansiosa, porque sabe quando você começa a borbulhar um monte de coisa na sua cabeça e você fala assim, caraca, Deus, eu tô muito ansiosa, Senhor, não sei por que eu tô muito ansiosa, Senhor. Em nome de Jesus, acalma minha alma agora. Aí quando a minha alma tá muito ansiosa, minha alma tá muito aflita, eu corro pro Pai e falo, Pai, minha alma tá muito aflita. Coloca aqui no lugar, porque eu tô deixando a minha carne me dominar. Aí eu vou pro quarto, falo com o Pai. Ou nem precisa, às vezes eu tô aqui no computador, eu falo com ele, aí já sinto a minha alma se tranquilizar. Lembre-se, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, né? Através da súplica, da oração e da ação de graça, peçam ao Pai. Depois que eu entendi isso, gente, toda coisa que vem, eu tô angustiada, eu tô triste, Às vezes, ontem, do nada, veio uns ataques espirituais mesmo, tipo assim, na minha mente, quem você pensa que você é? Ai, tadinha, nossa. E aí eu falei assim, seu filho da mãe, tá querendo... Aí eu falei assim, quer saber? Deixa eu colocar aqui um negócio que me lembra quem eu sou. Porque, gente, toda vez, Satanás, ele vai sempre atacar você, mas você precisa ter entendimento de quem você é e de como você sair dessa situação. Porque aí, se você começa a dar corda para aquilo que Satanás está falando para você, você começa a sentir tristeza. Aí da tristeza vem a ansiedade, da ansiedade vem a angústia. Aí eu falei, tô angustiada. O que eu deixei entrar? Deixei entrar as falas de Satanás. As mentiras que eu acreditava lá no passado, ele queria jogar de novo dentro de mim, eu estava deixando entrar. Aí eu fui lá, peraí, bonitinho, deixa eu te mostrar quem eu sou de verdade. E aí, cada vez mais, você vai tendo governo sobre isso, né? Não é controle, é governo. E aí você vai governando sobre a sua vida através da oração. Aí eu entrei na presença do Pai, orei, já passou a tristeza, passou a angústia, passou tudo, filha. Porque eu não aceito, gente. Tudo aquilo que vem perturbar. Se eu não estou em paz com alguma coisa, eu vou para Deus. Porque eu falo, não, tem alguma coisa aqui, Deus precisa me mostrar o que está acontecendo. Eu vou para Deus. Eu não suporto ficar sem paz. Não suporto ficar ansiosa. Eu não suporto, porque eu sei que isso não faz parte de mim. Então, toda vez que eu estou ansiosa, que eu estou preocupada, que eu estou, sabe, eu corro para o Pai e falo, Pai, traz o ajuste aqui, porque alguma coisa não está certa. É isso, gente. Finish. Entenderam? Falei demais, hoje é 7h10, meu Deus do céu. É isso, meninas. Alguma dúvida? Podemos encerrar. Podem abrir o microfone de vocês. A gente já encerrou aqui o processo. É mais uma oração mesmo de vocês entenderem como se relacionar com Deus. Não vim falar sobre tipos de oração. Existem os tipos de orações, tá? Mas você não precisa se apegar a isso agora. Primeiro precisa entender o que é oração e como desenvolver essa oração primeiro de se relacionar com Deus. Depois você vai entender como desenvolver uma oração de intercessão, de guerra, de outra coisa. Primeiro você precisa passar pelo processo de oração de se relacionar com Deus de verdade, porque eu não passei por um entendimento de oração de guerra e nem de intercessão. Eu simplesmente fui fazendo. Às vezes Deus traz no meu coração, ore por fulano. Aí eu vou lá e oro. Isso é oração de intercessão, quando você intercede por alguém, você ora por alguém. Às vezes, o demônio resolve vir atacar minha casa de noite, porque ele é muito atrevido. E ele sempre acessa meu marido, porque ele que não ora, ele que não está com Jesus, ele que não busca, né? Aí quem tem que levantar e orar para repreender? Euzinha. Aí uma oração de repreensão, você não vai acordar, é só os estilos como você ora, gente, não muda nada, é só como você ora. Você não vai acordar de noite no meio da sua casa e falar pro demônio assim, ai, demônio, dá para você sair daqui? Tipo, você não vai fazer isso, você vai acordar, querida, pegando fogo no manto e falar assim, querido, o que tu tá fazendo aqui? Você sai daqui agora, em nome de Jesus. Então, assim, às vezes eu oro assim, gente, bem reteté mesmo e falo pro demônio sair. Mas quando você tem intimidade com Deus, é tão grande que às vezes você não precisa nem falar alto. Você precisa falar assim, demônio, sai daqui, ele vai sair. Não tem opção para ele.
tá? Então, não se apeguem a tipos de orações, se apeguem à oração que faz efeito, a oração que te aproxima de Deus. Certo? Beleza. Beleza, Certo. Rose? Beleza. Paulinha, por aí. Vamos orar, então, para a gente encerrar, meninas?